No limite da matéria grosseira. Segunda parte. Tudo quanto não utilizardes zelosamente, de maneira certa, tende-se a atrofiar e se perder para vós com o tempo. A adaptação autoatuante é mera consequência da lei da criação do movimento. É apenas um de seus múltiplos efeitos. Tudo quanto não se move de maneira certa, naturalmente também o que não se mantém permanentemente no movimento necessário, tende-se a atrofiar e, por fim, perder totalmente também qualquer forma de matéria grosseira, pois cada forma se molda somente segundo a espécie do movimento. Não objeteis, acaso, que isso se contrapõe ao saber da frase de que o espírito molda o corpo. Nisso está apenas a confirmação. Mostra a inamovibilidade dessa lei, pois cada vontade de um espírito é movimento, que prosseguindo gera outros movimentos. Ide e procurai na natureza. Observai a própria criação. Encontrareis peixes que não podem nadar porque tiveram dificuldade para se manter nas correntezas fortes das águas, tendo por isso preferido permanecer no fundo. Atrofiou-se-lhes a vesícula natatória, perdendo-se também com o tempo totalmente. Tendes também aves que não podem voar. Pensai nos pinguins, nos avestruzes e ainda em muitas outras. Desenvolve-se e conserva-se sempre apenas aquela parte, aquela capacidade que também for utilizada, que, portanto, atua na lei do movimento necessário. Vós, porém, despendestes milênios para agarrar-vos literalmente, com todas as forças, ao mais baixo e limitadíssimo reino da matéria grosseira, porque o considerastes como sendo tudo para vós. Enterraste-vos nele, e agora não podeis mais olhar para cima. Para tanto, perdestes a capacidade, desacostumaste-vos dela devido à indolência de vosso espírito, que não quer mais se movimentar em sentido ascendente. E hoje, em muitos, já não pode mais se movimentar. Por isso agora torna-se também difícil para vós compreender a palavra proveniente das alturas máximas, e para muitos será completamente impossível. Quem quiser medi-la exclusivamente com o raciocínio, jamais reconhecerá o verdadeiro valor, pois terá então que arrastar para baixo a palavra de Deus para a compreensão de matéria grosseira de nível inferior. Ele, que ainda pode pensar somente de modo restrito, diminuirá também a palavra segundo sua própria compreensão. Portanto, não a reconhecerá e facilmente a colocará de lado, por não distinguir aquilo que realmente contém. Contudo, nessa sua mesquinhez, gostará de falar sobre ela e de criticá-la. Talvez até quererá aviltá-la, pois tais pessoas fazem exatamente tudo aquilo que testemunha a estreiteza de seu querer saber, que fala nitidamente da incapacidade de um profundo pesquisar. Podeis presenciar a mesma coisa diariamente por toda parte, como pessoas realmente estúpidas se julgam especialmente inteligentes,
e procuram falar sobre tantas coisas a respeito do que uma pessoa sensata se cala. A estupidez é sempre importuna. Observai, pois, todos aqueles que gostam de falar ostensivamente de acontecimentos de matéria fina ou até de acontecimentos espirituais. Logo percebereis que nada sabem realmente sobre isso. Principalmente aqueles que muitas vezes falam sobre o karma. Deixai tais pessoas dar-vos uma explicação sobre o karma. Ficareis atônitos ante a desordenada confusão que aí ouvireis. E quem não fala a respeito, mas pergunta com humildade, primeiramente olhai-o mais de perto antes de responderdes. A maioria dos que fazem perguntas a esse respeito quer somente descobrir no karma uma desculpa para si e para suas fraquezas. Estão sequiosos por isso, a fim de, na crença em seu karma, conservar calmamente suas fraquezas e, às vezes, até impertinências, com a autodesculpa de que a causa é seu karma, se lhes resultar algo desagradável disso. Com expressão hipócrita, suspiram prazerosamente. É meu karma que tenho de resgatar. Mesmo se, com um pouco de consideração para com o próximo e um pouco de autoeducação, pudessem modificar e evitar muita coisa, continuam com o suspirar, com o que se tornam tiranos do ambiente, destruindo a harmonia. Não pensam e nem querem pensar que, justamente assim, acarretam um karma que os faz retroceder séculos. Tagarelice, nada mais do que tagarelice é tudo isso, oriunda da falta de verdadeira boa vontade e da vaidade. É uma pena por todo um minuto que uma criatura humana sacrifica a tais indolentes de espírito. Não vos importeis com eles e tomai a sério uma coisa. Quem realmente sabe algo, jamais tagarelará. Ele não utiliza seu saber para conversa, nem o oferecerá para isso. Apenas dará resposta a uma pergunta séria e mesmo assim de modo hesitante, até ficar ciente de que se trata de vontade realmente sincera que impele o indagador a isso. A conversa das criaturas humanas a esse respeito é, na maior parte, apenas som vazio, pois a compreensão de todos os seres humanos terrenos não pode ultrapassar os limites da matéria grosseira, devido aos erros que cometeram na criação e que os mantém embaixo devido à indolência de seus espíritos que confundiram com o raciocínio terreno, criando assim, para si próprios, a limitação inferior. Deixai, doravante, ó criaturas humanas terrenas da época atual, de formar juízo sobre coisas que não podeis compreender. Demasiado pesada é a culpa que com isso atirais sobre vós. Não menos pesada do que aquela que outrora os seres humanos lançaram sobre si, quando, por bronca cegueira, jogaram muitos milhares ao sofrimento e à miséria, tirando de muitos também a vida terrena, com a morte pelo fogo, após dias cheios de martírios. Perante a lei do Senhor, é o mesmo se hoje acusardes tais pessoas de fraude ou apenas de grosseira mistificação.
Esforçai-vos finalmente em cumprir vossos deveres para com vosso Deus e em reconhecer as leis de Deus antes de quererdes julgar. Não tendes direito algum de esperar por perdão. Vós mesmos perdestes o direito a isso, devido à vossa própria lei de que o desconhecimento não pode proteger ninguém do castigo. Olho por olho, dente por dente, assim sucederá agora com aquelas criaturas humanas que não querem de modo diferente e não ouvem a lei do Senhor.